Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Nós estamos estudando o capítulo 16. Jesus nos dá a sua alegria. Os discípulos estavam tristes. Qual era o motivo da tristeza? Qual é o motivo da nossa tristeza? Você vai falar assim, temos vários motivos, mas quero relatar um que estava acontecendo com os discípulos e acontece conosco diariamente ou em algumas vezes. Ou seja, a maior causa de tristeza no ser humano é a perda. Ela é um dos problemas mais difíceis de resolver. Quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, essa tristeza invade o nosso coração de uma tal forma que é difícil resolver. Não é impossível, mas é difícil de resolver. A saudade que vai passando cada dia vai aumentando mais e mais essa tristeza gradativamente. E nós temos que lutar contra isso. Então, a maior causa da tristeza, ou o motivo da tristeza dos discípulos era justamente isso. Por isso os discípulos estavam tristes e angustiados, porque perderiam a companhia de Jesus. O mestre voltava para o Pai. O mestre estava indo para a luz. O mestre estava retornando para casa. E eles estavam angustiados e entristecidos pela perda de Jesus e por agora estarem sem a companhia do mestre. E por isso estavam tristes e angustiados. Isso fica claro no Evangelho de João, capítulo 16, verso 19. Um pouco e não mais me vereis. Outra vez um pouco e ver-me-eis. Então ele estava falando, olha, mais um pouquinho vocês vão me ver, mas daqui a pouco vocês não vão me ver mais. E isso causou uma tristeza enorme no coração dos seus discípulos. Então, Jesus nos ensina 5 lições sobre a tristeza e sobre a alegria. Como lutarmos e como vencermos ou como passarmos pela tristeza, buscando a alegria. E isso ele estava conversando com os discípulos e mostrando para os discípulos. Mas esta mensagem é uma realidade para os dias de hoje. O cristão não está imune ao choro e à tristeza. Ou seja, Jesus estava falando, vocês vão passar por um momento de tristeza, de choro e de lamento. E isso fica bem claro no texto do verso 20 do capítulo 16. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis. Nós temos que enfrentar o choro e o lamento. A fé em Deus não nos torna imune ao sofrimento. Não podemos ser indiferentes em relação ao sofrimento e às tribulações. No mundo nós vamos ter aflições. Jesus disse isso. Então nós temos que chorar, nós temos que lamentar, mas nós não podemos deixar que nem o choro e nem o lamento venha tomar conta da nossa vida. Nós temos que enfrentar isso. Por quê? Porque quando ele diz, no mundo tereis aflições, ele fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também serão vencedores. Então, queridos, nós não estamos imunes à dor, ao sofrimento, à tristeza, à perda. Nós temos Jesus, claramente, mas isso não nos livra de passar pelo choro, pelo lamento, pelas perdas da vida. Mas nós não podemos deixar que isto venha afetar a nossa comunhão com Deus, venha afetar a nossa vida e destruir a nossa vida. Nós não podemos deixar que isso seja o centro da nossa vida, mas sim a presença de Cristo em nós. Este é o verdadeiro centro do cristão. Ele vai chorar e ele vai lamentar, mas contudo, Cristo está ali a nos confortar e consolar por meio do Espírito Santo.
Segundo, a tristeza do cristão é passageira. Ou seja, no mesmo verso 20 do capítulo 16 ele fala: e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que Jesus está dizendo aqui? Como a tristeza é passageira. Ele está falando para os seus discípulos a respeito do que estava por vir, do que aconteceria logo após. Ou seja, é o momento da cruz e do sofrimento e da morte. Mas essa tristeza que se inicia na sexta-feira da paixão e da morte de Cristo Jesus acabaria no domingo da ressurreição. Ele destaca a necessidade e a brevidade da aprovação. No novo céu não há dor, morte e tristeza. Então ele está falando, olha, o choro vai durar uma noite, 2, 3, mas a alegria virá. Eu vou para a cruz, eu vou sofrer, mas isso vai ter um fim. No domingo eu estarei de volta, eu ressuscitarei. E quando isso acontecer, vocês vão se lembrar e o seu coração vai se alegrar. Então, a tristeza, o sofrimento é passageiro. Muitas das vezes se arrasta porque nós deixamos a tristeza e a dor tomar conta da nossa história. Mas nós temos que lutar contra isso. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Terceiro, a alegria de Jesus nos é dada por transformação e não por substituição. Ele não substitui a dor, ele não substitui a tristeza por nada, mas ele transforma a tristeza, ele transforma o sofrimento em alegria, em prazer, em alívio, em paz, em refrigério da alma. E isso ele mostra no verso 21, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque sua hora é chegada. Mas, depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem, um filho. Então ele nos dá o exemplo, a figura da mulher que está para dar à luz. A mesma criança que causa dor e sofrimento é a mesma criança que causa alegria, prazer, alívio. A dor não foi substituída, mas ela foi transformada em alegria. Deus transforma o castigo em bênção. Por que Deus transforma o castigo? Porque quando Adão e Eva pecaram, o castigo para a mulher era dar à luz a um filho com dor, com sofrimento. Então ele transforma essa dor e sofrimento causada pelo castigo do pecado em bênção de ter trazido a vida a um filho, a uma criança. Isso é maravilhoso. Então Deus converte a tristeza em alegria. Deus converte a maldição do pecado em alegria e prazer na presença do Senhor. Quarto, a alegria é produzida pela ressurreição de Jesus e ela é indestrutível. A alegria produzida pela ressurreição de Jesus é indestrutível. A alegria relaciona-se com a contemplação do Cristo ressurreto, do Cristo vivo, daquele que estava lá na cruz, daquele que eles levaram e colocaram no sepulcro. Agora eles estão vendo. Foi isso que aconteceu no domingo da ressurreição. Em João capítulo 20, verso 20. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o seu Senhor, ao verem a Jesus, aqueles que eles viram na cruz, aqueles que eles viram ali no sepulcro. Agora eles estão vendo face a face. Aquela tristeza, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor da separação, agora se torna
em alegria ao verem que Jesus está vivo. Esta alegria ninguém poderá tirar do nosso coração, da nossa história, da nossa vida. E por último, queridos, a alegria que precisamos é recebida através da oração. No verso de número 23 e 24, ele fala da oração. Para enfrentarmos o sofrimento do mundo, precisamos orar. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se me pedirdes alguma coisa, a oração, ele vou-la concederá em meu nome. Ou seja, ele está falando, o Pai vai conceder isso que vocês pediram em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, o que Jesus está falando aqui sobre a oração? O que ele está nos ensinando sobre a oração? Primeiro, Jesus destaca algumas lições sobre a oração. Primeiro, orar é pedir ou requisitar algo a um ser superior que tem condições de atender. Isso aqui é maravilhoso. Há coisas que nós humanos podemos fazer. Por exemplo, se você chegar e me falar, olha, eu preciso ir em tal lugar, dá para você me levar? Olha, eu preciso comprar algo para os meus filhos, você tem algo para me ajudar? Se eu tenho condições, eu vou ajudar. Mas há algo que você pede para mim que eu não posso fazer. Mas um ser superior, o Deus que está no controle de todas as coisas, pode fazer isso por você. Então, orar é pedir ou requisitar algo a um ser superior que tem condições de atender. E Ele é Deus. Há coisas impossíveis para nós, mas tudo é possível para Deus. Segundo, orar é pedir em nome do Filho, Jesus Cristo. Ele diz ali, tudo que pedirdes em meu nome, Ele vos concederá. Então, há somente um mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Tudo quanto nós temos que pedir em nome do Filho de Jesus, no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. Pede ao Filho e Ele vai resolver. Ele vai dar uma resposta. Seja sim, seja não, ou espere um pouco. Terceiro, receber está condicionado a pedir. Ele diz ali, até agora vocês não têm pedido nada. Pedis e recebereis. Mas nós temos que saber o que nós temos que pedir. Algumas vezes nós pedimos para esbanjar, pedimos mal. Outras vezes nós não pedimos e queremos receber. Então, se você quer, peça em nome de Jesus e Deus vai conceder o seu pedido. Ou seja, quarto, Deus responde à oração para a nossa alegria. Jesus, ele fala ali, ele vai conceder, ele vai responder para que a alegria de vocês seja completa. Então ele responde a nossa oração para a satisfação nossa, para trazer paz ao nosso coração, alegria e descanso para a nossa alma. Então, queridos, o que nós aprendemos hoje? A maior tristeza dos discípulos era a perda de Jesus Cristo. E Jesus nos ensina 5 lições sobre a tristeza e a alegria. O cristão não está imune ao choro e à tristeza. A tristeza do cristão é passageira. A alegria que Jesus nos dá é por transformação e não por substituição. A alegria produzida pela ressurreição de Jesus é indestrutível. A alegria que precisamos, ela vem através da oração. Orai sem cessar. Orai sem esmorecer. Orai até quando as suas orações foram respondidas. Que Deus produza
a alegria na sua casa, na sua vida, todos os dias. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Assim como eu, nós já perdemos tantas pessoas na vida. Nós já perdemos tantas coisas que nós amamos. E nos entristecemos e angustiamos, choramos e lamentamos. Mas não permita que isso se instale na nossa vida. Seja o centro da nossa história. Mas que a alegria do Senhor possa vir e tomar posse do nosso coração, para que possamos desfrutar de um relacionamento com o Senhor, vivido debaixo da tua alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sustenta-nos debaixo da tua graça. Abençoe cada família, cada vida, ó Pai. Cura, Senhor Deus, os enfermos. Abra as portas para os desempregados. Traga paz aos abatidos de espírito e psicológicos, ó Pai. Refrigera a nossa alma. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.